Você acha que eu gosto de Curitiba por conta da carne de onça? Ou por conta das praças? Ou pela segurança? Não, eu gosto de Curitiba por conta das ruas. Fala pessoal, tudo jóia? Eu me chamo Felipe, sou paraense e faz exatamente um ano que eu escolhi Curitiba para ser meu novo lar. E esse momento me trouxe muitas reflexões, né? E eu pensei, por que não criar um canal, né, para falar sobre a vida e em especial esse momento que eu tô passando aqui em Curitiba? Afinal, né, eu larguei tudo para trás, né, o local onde eu nasci, cresci, vivi parte da minha vida, meus familiares, né, para viver esse completo desconhecido nessa cidade fria pra caramba e cheia de belezas tão diferentes de onde eu vim. E existe uma coisa sobre Curitiba que eu só consegui entender depois de viver aqui durante esse tempo. E o mais curioso é que essa descoberta ela não tem nada a ver com frio, ou com os parques, ou com a fama que Curitiba tem. E no final desse vídeo eu quero compartilhar essa percepção com vocês. Porque talvez também faça sentido para quem está vivendo um recomeço, ou para quem já mora aqui na cidade e quer enxergar a cidade de um outro jeito, né? Aliás, vale a pena morar em Curitiba? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Mas talvez a minha resposta ela seja um pouco diferente do que você imagina. E se você gosta de vídeos, né, que misturam cidades, histórias, reflexões, aproveita para se inscrever. Aliás, esse é o primeiro vídeo do canal e eu espero que seja o primeiro de muitos, né? E me conta aqui nos comentários de onde que você está assistindo, qual cidade marcou mais sua vida. Eu realmente estou muito afim de conhecer todos vocês. Mas agora vamos caminhar um pouco aqui pelo bairro Água Verde. Bom, pessoal, quando a gente decide recomeçar em um lugar novo, a primeira preocupação costuma ser encontrar um apartamento, um mercado, uma academia, um café. Mas ninguém fala sobre a parte mais estranha, que é aquela sensação de perceber que ninguém conhece você. Ninguém sabe de onde você veio, ninguém conhece a sua história, e por um momento parece que você também não se conhece. E eu sempre tive vontade de morar em Curitiba, né? A primeira vez que eu visitei a cidade foi lá em 2021, no meio da pandemia. Eu vim com meu mozão. E eu lembro da gente estar caminhando por essas ruas. A gente pegou o ônibus turismo, então demos uma volta pela cidade. E eu lembro da gente pensar juntos: nossa, um dia nós vamos morar aqui. E na época, né, parecia que ia ser um sonho muito distante. Levou quase 4 anos para isso acontecer, mas aconteceu. E hoje, olhando para trás, eu percebo como algumas decisões elas mudam completamente o rumo das nossas vidas. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção aqui em Curitiba foi a sombra, né, devido à quantidade de árvores aqui na cidade. Parece um detalhe muito besta, mas para quem veio do Pará, não é, né? Lá eu sentia que estava sempre com uma sensação de estar sendo cozinhado, literalmente. Então eu estava sempre procurando lugar para escapar do sol. E aqui em Curitiba, às vezes eu caminho por vários quarteirões aqui pela cidade, sem sair da sombra das árvores. E pesquisando mais um pouco, né, sobre a cidade, falando um pouco sobre dados técnicos, Curitiba é uma das cidades mais arborizadas do Brasil. São cerca de 68 metros quadrados de área verde por habitante. E é muito curioso como o número, ele só parece um número até você sentir ele na sua pele, né? E talvez seja por isso que eu tenha criado o hábito de caminhar por aqui. Porque parece que a cidade, ela te convida a diminuir o ritmo. E é curioso, pois a gente está em uma das capitais mais populosas do Brasil e que vive perfeitamente esse dualismo, né, de uma cidade grande com uma vibe muito forte de interior. Aqui você sai facilmente de uma avenida super movimentada, né, anda algumas ruas e já está em um bairro residencial que é completamente vazio. E uma coisa que eu comecei a reparar caminhando aqui por Curitiba é como as pessoas elas se sentem confortáveis ao mesmo tempo de ocupar a cidade. Então você vai ver gente passeando com cachorro, você vai ver casais caminhando no final da tarde, pessoas correndo, pessoas se exercitando. As famílias costumam muito ter essa rotina de ir para os parques, ocupar os parques da cidade. E pessoal, é claro que Curitiba não é perfeita, né? Porque falando assim parece que é. Existe sim violência, existe insegurança,
como qualquer outra cidade, né, do nosso país, qualquer outra grande cidade. Mas existe uma sensação de tranquilidade que eu nunca tinha experimentado antes. E eu acho que isso muda completamente a forma como a gente vive um lugar. Você deixa apenas de passar por essas ruas e você começa a pertencer a elas. E uma das coisas que eu mais gosto em Curitiba é a quantidade de parques. Eu ainda não consegui conhecer todos, para vocês terem uma noção, mas cada um, né? Eu tenho essa sensação de que cada um tem uma vibe muito diferente, cada um tem sua personalidade própria. Eu lembro, por exemplo, da primeira vez que eu fui ver o pôr do sol no Parque Tanguá, que é absurdamente bonito, então eu super recomendo vocês fazerem esse programa. Se vir a visita, se vir morar, se você já mora aqui, né, conta aqui nos comentários se você gosta desse parque também. Eu lembro da primeira corrida que eu fiz no Parque Barigui, e também das primeiras picadas de borrachudo que eu levei lá no São Lourenço, que dói pra caramba. E nem toda memória, ela bonita, né? Ela precisa ser perfeita. E talvez seja justamente isso que faz esses momentos se tornarem únicos, né? E foi nesses lugares que eu comecei a construir uma rotina nova aqui na cidade. Porque existe, pessoal, uma diferença enorme entre você visitar, né? Vir visitar Curitiba e você pertencer a Curitiba, ser um morador de Curitiba. E quando eu morava no Pará, eu sempre tinha a sensação de que a vida ela começaria depois, né? Depois da faculdade, depois do emprego, depois da mudança, depois de ganhar mais dinheiro, sempre depois. E quando eu mudei para cá, né, ter mudado para cá e construir uma rotina do zero me ensinou uma coisa. A vida ela nunca começa depois, né? Ela acontece em um dia qualquer, enquanto você lava a louça, enquanto você descobre um local novo que começa a parecer familiar com o tempo, quando você finalmente consegue voltar para casa sem abrir um GPS. E são nesses pequenos momentos que a vida ela vai acontecendo. E a gente quase nunca percebe, né? E Curitiba costuma parecer entre as cidades brasileiras com a melhor qualidade de vida. E antes de morar aqui, eu achava que isso significava apenas organização. Ter ruas limpas, né, pouco lixo nas ruas. Mas qualidade de vida também é conseguir caminhar sem pressa, pelo menos para mim. E é muito bom você descobrir um caminho bonito para voltar do trabalho, ter um parque perto de casa para você espairecer um pouco num dia que está corrido demais. E é transformar esses pequenos momentos em parte da nossa rotina. E talvez qualidade de vida tenha muito mais a ver com o jeito que a gente vive do que simplesmente com o lugar onde a gente vive. E nem tudo, pessoal, foi bonito nesse primeiro ano aqui em Curitiba, tá? Nos primeiros meses eu descobri que roupa demora para secar em alguns dias. Descobri que você precisa usar camadas de roupa por conta do frio. Que o céu ele vai ficar cinza por vários dias, vai chover por vários dias seguidos, vai ficar muito úmido a ponto da parede suar. E que o mofo, pessoal, esse é um ponto importante, o mofo faz parte da rotina de muita gente aqui em Curitiba. Eu também enfrentei o trânsito, o custo de vida, a saudade da família e aquela sensação de começar tudo de novo, né? Construir uma rotina em uma cidade nova exige muita paciência. Então, se você está pensando em vir para cá, saiba disso. Você precisa ser paciente em muitos momentos. Mas eu acho, pessoal, que toda mudança tem seus prós e contras, né? Afinal, a gente está indo para um lugar totalmente diferente da nossa cultura, diferente do sotaque, mas que no final das contas sempre vale a pena, né? Quando a gente quer, quando a gente decide e faz acontecer, vale a pena. E depois de um ano, Curitiba deixou de ser apenas a cidade onde eu moro. Ela virou o lugar onde eu estou construindo uma parte muito importante da minha vida, da minha história. E hoje eu já tenho lugares prediletos, né, favoritos. Eu já tenho ruas que eu gosto de caminhar mais. Tem caminhos que eu escolho, mesmo quando não são os mais rápidos, porque eu gosto de andar por essas ruas. E algumas ruas aqui da cidade fazem a gente diminuir o passo. E eu acho que no mundo que a gente vive hoje,
né? Acelerado demais, estamos sempre preocupados demais. Isso vale muito. E quando eu cheguei aqui, eu achei que eu estava começando uma vida nova, né? Hoje, eu acho que nenhuma vida começa do zero. A gente apenas continua caminhando, né? Algumas pessoas chegam na sua vida, outras vão embora. Alguns sonhos mudam, outros nascem. Alguns medos desaparecem, outros aparecem. Mas existe uma coisa que continua acontecendo. A gente sempre continua em movimento. E lá no começo desse vídeo, eu disse que existia uma coisa sobre Curitiba que eu só consegui entender depois de um ano. E essa descoberta nem era sobre Curitiba, né? Era mais sobre mim mesmo. E durante muito tempo, eu pensei que essa cidade ela tinha mudado quem eu era. E hoje eu vejo um pouco diferente. Curitiba não me transformou. Eu acho que Curitiba me deu espaço para perceber quem eu já estava me tornando. E quando a gente muda de cidade, geralmente a gente acha que está procurando um lugar melhor para a gente viver. Mas às vezes, pessoal, o que a gente realmente encontra é silêncio suficiente para a gente escutar a nossa própria voz. E talvez seja por isso que eu gosto tanto de caminhar por aqui, né? Não porque essas ruas elas vão ter todas as respostas que eu busco na minha vida, né? Mas porque foi aqui, né? Foi nessas ruas que eu comecei a fazer as perguntas certas. Então, vale a pena morar em Curitiba? Para mim, vale. Mas talvez essa nem seja a pergunta mais importante. A pergunta que fica depois desse primeiro ano foi outra. Existe algum lugar no mundo onde a gente consegue se reconhecer um pouco mais? Para mim, Curitiba começou a ser esse lugar. E talvez seja exatamente por isso que ela tem valido tanto a pena. E foi também por isso que eu decidi criar esse canal. Não somente para mostrar Curitiba, que é uma cidade foda pra caramba, mas para registrar tudo aquilo que acontece enquanto a gente aprende a viver. E se essa caminhada ela fez sentido para você, né? Deixa aqui o seu comentário. Eu quero saber qual cidade marcou a sua história. E se você quiser caminhar comigo pelos próximos vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos. Porque, pessoal, esse é só o começo, ainda existem muitas ruas para eu conhecer, muitas histórias para contar para vocês e muitas caminhadas pela frente. Mas até aqui, muito obrigado por ter caminhado comigo e até o próximo vídeo.